Salve, salve nação corintiana! E hoje nós vamos falar do verdadeiro show de horrores protagonizado pelo presidente Augusto Melo nesta segunda-feira. Na verdade, a lambança já começou no domingo, né? Vamos lembrar que domingo, após a derrota para o Novo Horizontino em casa por 3-1, Augusto Melo garantiu a permanência de Mano Menezes e disse mais, disse que o Mano tinha contrato até o final de 2025. Pois é, mas parece que essa fala do Augusto, ele já esqueceu e no dia seguinte ele simplesmente demitiu o treinador Mano Menezes, isso com apenas um mês de trabalho, sendo que o elenco do Corinthians ainda não está formado. O Corinthians perdeu 12, 13 jogadores, contratou 4, agora com o Pedro Raul, 5 jogadores. Como é que você vai cobrar de um treinador resultado, sendo que o elenco não está nem montado? A própria garotada do Corinthians, do Sub-20, que disputou a Copa São Paulo, só pôde participar desse elenco agora, nos últimos 2 jogos. Ou seja, nos primeiros jogos ali do Paulistão, os primeiros 2, 3 jogos, o Mano Menezes tinha dificuldade até de ter um banco de reservas. Essa que é a verdade. O Fagner, por exemplo, que é um jogador já veterano, que todo mundo sabe que está bem abaixo, no rendimento dele. Infelizmente, acho que o Corinthians só ficou com o Fagner porque ele tem mais um ano de contrato, cara que ganha um salário altíssimo, aí, mais de 700 mil reais por mês, mas o Fagner não tem no momento ninguém para substituí-lo. Por isso que ele ficou de titular aí todos esses jogos. Somente aí nos últimos 2 jogos é que o Léo Maná estava na reserva, conforme eu disse, durante a Copa São Paulo, o Corinthians não pôde contar com esses jogadores da equipe júnior. Então, na minha opinião, a atitude do Augusto Melo foi totalmente amadora e covarde. E como se não bastasse toda essa lambança, você demitir um treinador com 30 dias no cargo, o Augusto Melo ainda estava negociando com o Marcos Zanardi, treinador de São Bernardo. Zanardi, inclusive, que já foi treinador do Sub-17 do Corinthians, e na época existia uma polêmica envolvendo o pai do Zanardi, de que ele estaria recebendo dinheiro ali, comissão dos pais dos jogadores do Sub-17 para colocá-los na equipe do Corinthians. Veja que absurdo, não sei se isso se confirmou, mas a verdade é que independente da qualidade do Zanardi, o Augusto Melo estava tentando contratar um treinador que sequer pode dirigir o Corinthians no Campeonato Paulista. Veja que absurdo. O próprio regulamento do Campeonato Paulista não permite que você contrate um jogador que já dirigiu ou que esteja dirigindo outra equipe no Paulistão. Ou seja, uma lambança completa, uma vergonha, uma atitude amadora. Um dirigente que falou aí que ia fazer um choque de gestão no Corinthians. De repente ele toma atitudes baseadas na pressão da torcida. Então ele vai contratar jogador ou treinador, demitir de acordo com a opinião de torcedores. É isso que a gente espera de um presidente. Eu acho que a gente quer um cara ali que tenha convicção nas coisas que faça, um cara que saiba o que está fazendo. Pelo amor de Deus, que atitude ridícula. Eu acho o seguinte, o Mano Menezes também não era meu treinador preferido. Agora, ano passado ele teve que vir como urgência, era o treinador que estava disponível ali para evitar o rebaixamento do Corinthians, já que o Profechô estava perdido, todo mundo sabe disso, ninguém mais suportava o Luxemburgo dentro do Corinthians, o Mano veio para uma emergência. Agora, a partir do momento que o Augusto Melo disse, não, Mano Menezes será o treinador do Corinthians em 2024, você tem que dar tempo para o cara trabalhar. Ninguém monta uma equipe com 30 dias, muito menos uma equipe que ainda não tem elenco. Isso realmente é vergonhoso. Só para vocês terem uma ideia, o Corinthians perdeu, por exemplo, Giuliano e Renato Augusto, ali, os meias da equipe. E o único meia que foi contratado ainda não estreou, que é o Rodrigo Garro. Então como que você vai cobrar resultado de um treinador numa situação dessa? Então realmente é inacreditável. Eu até domingo eu apoiava Augusto Melo,
tá? Eu acreditava na gestão dele com todas as críticas que ele vinha sofrendo. A gente sabe da situação financeira do Corinthians, que é terrível, que o Corinthians tem dívidas ali urgentes para pagar. A gente entende tudo isso, a gente entende o atraso na montagem do elenco. Agora, essa atitude covarde que ele teve com o treinador Mano Menezes, provavelmente tomada ali na base da emoção, né, por pressão de torcedores, ó, realmente não dá, não dá. Eu vou falar uma coisa para vocês. Hoje eu posso dizer, né, com o Mano Menezes eu acredito que a chance de cair era muito pequena, né, era muito pequena. Agora, sem treinador, né, a gente nem sabe quem será o próximo treinador do Corinthians. Uns dizem que será o Cuca, outros dizem que será o Zubeldia, né, o argentino. Ou seja, independente de quem vier nesse momento, cara, a chance do Corinthians cair aumentou muito. Porque nenhum treinador faz milagre, ninguém vai chegar do dia para noite e fazer esse time jogar. A tendência, evidentemente, com o Mano Menezes, era o time melhorar. O Pedro Raul acabou de chegar, o Garro vai estrear ainda, provavelmente contra o Santos. Então a expectativa era do time ir melhorando. E é no momento que a gente espera que o time vai melhorar, ele tira o treinador e vai trazer um outro treinador com outra filosofia, um outro modelo de jogo, né? Instrução estrangeiro, pior ainda, o cara vai ter que ainda conhecer o elenco. Quer dizer, é inacreditável, cara. É inacreditável que a diretoria, a torcida não aprendam com os erros. Vale lembrar o que aconteceu com o Silvinho, o último treinador que foi escurraçado do Corinthians. Silvinho saiu do Corinthians e simplesmente classificou a Albânia, né, a fraca seleção da Albânia, para a Eurocopa. Um trabalho elogiado por todos, aí, considerado um dos melhores trabalhos, né, do ano passado. E o Corinthians, depois que o Silvinho saiu, melhorou? Não, o problema não era o Silvinho. Será que as pessoas não entendem que o problema não são os treinadores? O Corinthians estava formando o seu elenco, não tinha razão de cobrar ninguém, a não ser que o Mano tivesse brigado com todo mundo, né, tivesse um clima péssimo, os jogadores não quisessem o Mano lá. Mas não é a verdade. Não é verdade. As informações que eu tenho é que os jogadores ainda estavam apoiando o Mano. Apesar de ele ter dado algumas declarações polêmicas, falado algumas besteiras, algumas coisas que não deveriam falar, mas não era motivo para a demissão do Mano neste momento. Tá? Não vou dizer para vocês que o Mano deveria cumprir o contrato até o final. Isso ninguém pode falar, né? Os resultados iriam dizer. Mas não tinha razão para a saída do Mano no momento. Talvez chegasse no domingo e não ganhasse da Portuguesa, aí sim, porque, né, seria mais um jogo dentro da Neoquímica Arena, né, seria já o 7º jogo da equipe, aí dá para você cobrar alguma coisa. Agora, com apenas 5 jogos, o elenco não está montado, quer dizer, o Garro não estreou, o Palácio que foi contratado machucou, Corinthians problemas sérios ali para montar elenco, muitos jogadores fizeram uma sequência de jogos exatamente pelo fato do Corinthians não ter banco no momento. Então foi uma atitude ridícula. Eu não sei mais o que esperar do Corinthians, né? Eu tinha uma expectativa alta, eu não levo em consideração o Paulistão. Eu acho que é pré-temporada, o Corinthians tinha tudo para se recuperar, tinha condições até de se classificar no Paulistão, mas agora, infelizmente, eu não tenho perspectiva nenhuma, até porque a gente nem sabe quem será o novo treinador do Corinthians. Existe uma grande chance de ser o Cuca, mas vamos ver se a torcida vai deixar, né? Vamos ver, o torcedor agora é que decide quem é o técnico, quem deve ser contratado. Parece que nosso gestor não tem capacidade para tomar esse tipo de decisão. Então é isso aí, nação corintiana. Eu estou indignado, eu me despeço de vocês. É timão na veia e vai, Corinthians!